Colegas, dando continuidade a mais uma atividade nossa da série Planejamento Reprodutivo, Aconselhamento Reprodutivo, no capítulo Pré-concepção, nós traremos para vocês hoje uma perspectiva sobre algumas outras infecções sexualmente transmissíveis. Nem sempre são lembradas como tal. Muitas vezes nós pensamos, quando falamos de infecção sexualmente transmissível, nós comentamos mais a respeito de clamídia, micoplasma, ureaplasma, como no último gonococo, como no nosso último encontro. Às vezes pensamos em tricomonas, logicamente que vem à nossa mente o HPV, falamos, obviamente, de HIV, mas nós esquecemos muitas vezes de outras patologias também de suma relevância, como o HTLV, as hepatites virais, normalmente B e C, a própria sífilis, né? E pasme, diante das últimas, dos últimos conhecimentos que nós adquirimos no surto do Zika vírus, hoje endêmico, e com a pandemia Covid, nós entendemos que em algum momento esses vírus também podem transitar pela via sexual e serem intercambiados nas parcerias, afetando condições de segurança para a gestação. Portanto, eles foram incorporados nessa apresentação de hoje, tanto Zika quanto SARS-CoV, pelo momento que vivemos de muita tensão e muitas dúvidas no conceber com segurança frente a essas questões. E eu trago um pouco um olhar inovador relacionado a HIV. Quanto às hepatites, HTLV e sífilis, nós teríamos aí um tempo muito exíguo para conversar hoje com vocês, e eu recomendaria fortemente a leitura do último PCDT, publicado esse ano pelo nosso Ministério, e que traz orientações e recomendações muito claras, muito diretivas acerca desses cuidados pré-concepcionais. Então, hoje aqui eu vou me atrever a trazer um passeio muito mais voltado ao HIV, ao Zika vírus, e se o grupo do Telesaúde desejar aprofundar algo relacionado à sífilis e às hepatites, específico. Dizer a vocês que esse último documento que eu citei há pouco, nós tivemos duas publicações específicas, tá? Uma que é mais ampla, que eu apresentei para vocês no conteúdo anterior de clamídia, ureaplasma, micoplasma, voltado a DIP, voltado a cervicites, uretrites e essas infecções. Mas este PCDT que eu trago aqui agora, que também foi publicado em 2022, ele tem um olhar mais específico para a redução da transmissão sexual e vertical dessas patologias supracitadas. Então, trago para vocês essa recomendação de leitura, porque ele vem com esquemas, vem com tabelas, ele é muito acessível na linguagem e muito rico no conteúdo. Vale a pena acessar esse documento. E o que ele traz em relação à população vivendo com HIV e AIDS foi muito bacana, porque incorporou um processo de prevenção combinada, ou seja, na época em que nós começamos a trabalhar no nosso SEDAP aqui em Salvador, nós tínhamos um trabalho de vanguarda no Brasil sobre o assunto da concepção planejada em mulheres vivendo com HIV, nós percebíamos que havia uma limitação muito grande de acesso a condições de maior complexidade, como, por exemplo, sêmen lavado, procedimentos de inseminação intrauterina ou fertilização in vitro, selecionando, né, a questão dos gametas e isentando do risco de contaminação. Então, isso se tornou um pouco tangível na prática,
e aos poucos fomos validando cada vez mais as estratégias mais leves de aconselhamento reprodutivo oportuno para aquelas mulheres que estavam, e aqueles homens, aderidos ao processo de cuidado e controle da doença HIV dependente. Então, pessoas que passaram a se cuidar de fato, a usar TARV mais precocemente, a usar a TARV de forma aderida, porque a terapia antirretroviral, pessoal, consegue praticamente estabilizar o indivíduo, fazendo com que ele tenha não só uma boa chance de sobrevida, mas também controlar as suas comorbidades, a sua qualidade de vida, para que ele possa conceber com segurança, sem transmitir, por exemplo, para um parceiro sorodiscordante ou minimizando o intercâmbio viral entre parceiros soroconcordantes, prejudicando seu tratamento específico do HIV. Então, nós fomos aprendendo tudo isso ao longo do tempo e mudamos os protocolos, interagindo entre ginecologia, infectologia e trazendo a perspectiva de garantia dos direitos sexuais e reprodutivos dessa população. Uma população que hoje sobrevive, que consegue alcançar a qualidade de vida e que tem uma expectativa longeva e que permite a essas pessoas constituírem sua prole e suas famílias. E dentro dessa ideia, como eu disse a vocês, nós temos levantado a bandeira do aconselhamento oportuno, por isso essa aula. A avaliação pré-concepcional dos casais é uma parceria que se estabelece entre os grupos que controlam e cuidam das pessoas que convivem com HIV. Aqui na nossa cidade nós temos o grupo do Couto Maia, o grupo aqui do Hospital das Clínicas, o grupo do SEDAP. Então, são pessoas que dialogam, que conversam, que estão juntos dos cenários de pesquisa, de ensino, de congressos, e por isso nós temos aí essa condição de oferta na nossa rede. O acesso precoce e o uso regular das TARVs acaba sendo um olhar conjunto sobre isso, e a chamada profilaxia pré-exposição da parceria, que também é uma estratégia muito forte que vem sendo validada nesse último PCDT. Mas já havia um conhecimento técnico de longa data, de investimento mesmo, do governo e das normativas da época, de dar a esses casais uma oportunidade de gestar com segurança. E lá atrás, no início desses processos, eu me recordo, nós tentávamos trazer um procedimento de inseminação e de fertilização para a nossa cidade, à época, em 2005, 2006, já se passa aí bastante tempo, e como isso acabou não sendo factível, no Brasil nós tínhamos um centro de referência específico àquela época, que se sedimentou e que funciona até hoje, que é o CRASE, que funciona em São Paulo, na Faculdade de Medicina do ABC, faz parte do programa de um grupo forte e bem amplo de atuação em São Paulo, com o Instituto Ideia Fértil. Isso ainda existe, mas hoje a tendência de todas as normativas, de todos os últimos protocolos, tem sido de abandonar essas questões de maior complexidade, que são caras, são tecnologias caras, de difícil acesso e de difícil implementação, para investir muito mais nos processos de aconselhamento. E aí nós passamos a levantar a bandeira de professor Geraldo Duarte, nosso mestre em Ribeirão Preto, com muito orgulho, onde ele advogava que nós deveríamos trabalhar com o processo de incorporação do parceiro, desde o pré-natal até mesmo ao processo pré-concepcional. E nós tentamos implementar isso na maternidade Climédio de Oliveira, fizemos um piloto à época, que por questões operacionais, inclusive de como acessar o parceiro, como tornar o parceiro um paciente dentro de uma maternidade, nós viemos para o Hospital das Clínicas no intuito de estabelecer esse programa de apoio
envolvendo não só todas as patologias que vocês veem a gente aqui trabalhando com vocês na capacitação, que o Telesaúde apoia, mas também com a população vivendo com HIV e AIDS, porque para abraçar o parceiro, incorporar o parceiro no processo, eu precisei torná-lo paciente do serviço. E hoje nós fazemos isso de forma parceira com a nossa urologia, a infectologia, e a rede SUS como um todo já conhece essa proposta. Foi justamente o Telesaúde que nos ajudou a divulgar, e nós temos hoje essa possibilidade de acesso através dos colegas da infectologia, encaminhando para o programa apoiar homens e mulheres soropositivos para o HIV, desejosos desse tipo de avaliação e recomendação técnica. E isso está aliado com o último PCDT. No último PCDT, fica claro que a estratégia se converge agora para a tecnologia leve, preparando e otimizando as condições desse casal, buscando zerar sua carga viral, adaptar a TARV, mantendo um bom CD4 e utilizando a orientação sobre as fases férteis para a dispensa da camisinha programada e o uso da PrEP para o PCDT, e orientado esses casais, não mais numa perspectiva de alta complexidade, porque não se tornou factível e acessível na prática, mas sim para esse preparo pré-concepcional seguro e oportuno que nós temos advogado ao longo de todas essas atividades e conteúdos que vocês têm acompanhado para diversas patologias e também nesse cenário. Eu agora trago um pouco sobre o susto que vivemos todos com o surto do Zika vírus. Em 2015, 2016, todos fomos pegos de calças curtas, eu diria. Foi talvez o primeiro ensaio, né, de investimento que tivemos no Brasil, mormente no Nordeste, para uma ampliação dos processos de vigilância epidemiológica. Acho que houve um salto de maturidade nisso, nos programas e nas agências responsáveis. E com o Zika, nós tivemos, do desfecho negativo, o aprendizado retrospectivo, né? Então, nós primeiro vivenciamos o dano para depois buscarmos as respostas. Então, nós tivemos um verdadeiro surto de microcefalia em bebês de mulheres acometidas pelo Zika vírus, o que fez com que fizéssemos uma verdadeira força-tarefa na época para um segmento pré-natal especializado e os rastreios durante a gestação, mas a posteriori, a despeito de acompanhar aquele processo evolutivo que era tão preponderante aqui no Nordeste, nós vimos que isso tomou proporções cada vez maiores e o mundo se alertou e todos os órgãos de vigilância começaram a nos apoiar aqui no Brasil para o controle efetivo e o entendimento desse surto de Zika vírus. De lá para cá, olhando para trás em outros surtos de Zika semelhantes e reações cruzadas em outros países, em outros povos, nós fomos aprendendo e entendendo essa relação com a microcefalia, mas nós também começamos a validar as informações sobre a transmissão sexual desse vírus. E aí todo mundo entrou em pânico, porque disse, puxa, como é que vamos engravidar com segurança nesse contexto de surto, onde a gente está sem controle ainda do ponto de vista sanitário, onde há arboviroses espalhadas pelo país, e em especial no Nordeste, muitas vezes confundindo-se com chikungunya, com dengue, que ainda é uma realidade atual, mas na época a Zika, com um controle mais complicado, nos levou a adotar medidas de vigilância na assistência reprodutiva, não só nas clínicas de reprodução privada, mas também nos ambientes públicos, e uma primeira medida de desespero foi tentar mapear, e nós víamos que boa parte das pessoas já estavam apresentando sorologias positivas, principalmente o IgG, que é um marcador que teve contato com o vírus, mas não há doença ativa,
Entretanto, não havia uma margem de segurança naquela época estabelecida para quem ia engravidar. Então, no primeiro momento foi para tudo, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver se é seguro, quais são os prazos de segurança, e nós fomos instituindo isso pouco a pouco nas sociedades representativas, fomos acompanhando o surto e o seu perfil epidemiológico, entendendo um pouco mais sobre sintomáticos, assintomáticos positivos, quando seria de fato seguro liberar para engravidar, até que a situação epidemiológica foi se modificando, a ideia de uma imunidade de rebanho foi se estabelecendo, cada vez mais pessoas com IgG positivo e IgM negativo, o que nos trazia uma certa tranquilidade para a questão gestacional, mas nós sabemos que até hoje, a despeito de tudo isso, o Zika vírus continua circulando, se tornou uma endemia, não mais um surto relacionado à microcefalia, mas se tornou endêmico, passou a fazer parte das preocupações de um pré-natal, por exemplo. As mulheres passaram a fazer sorologias de investigação para a Zika. O nosso impasse atual é que nós não temos sorologia para a Zika liberada no SUS para pessoas assintomáticas. Esse é um dilema atual para nós. Somente pessoas com suspeita clínica têm acesso à sorologia para o Zika vírus no serviço público. Em âmbito privado, a ANS já aprovou, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e nós temos o Zika vírus como avaliação pré-concepcional para quem deseja engravidar. Nós podemos lançar a mão das sorologias de IgG e IgM no rastreio pré-natal. E no pré-concepcional, quando lançamos mão de situações assistidas, como inseminação, fertilização in vitro, ou procedimentos assistidos em serviço de saúde, nós podemos utilizar a normativa da Anvisa como base, que está aqui nessas referências do conteúdo de hoje, e solicitar ao menos o Zika IgM, para que nos norteie nos 30 dias subsequentes sobre o potencial de reproduzir com segurança dos casais. Então, no momento, nós estamos trabalhando nesse formato de caráter preventivo, a utilização de repelentes para os casais tentantes, interessante, não só a mulher, mas o homem também, pessoal. E não existe uma categorização formal sobre qual repelente utilizar, mas aquele que o casal tem acesso efetivo para aquisição, atentando apenas para o regime posológico de intervalo em relação à duração de cada produto. Não houve associação com teratogenicidade, é preferível utilizar gel ou creme por uma questão de absorção e redução de irritabilidade da pele, porque o spray tem uma base mais alcoólica, mas o spray pode ser utilizado ao longo do dia para uma reposição mais prática no trabalho, na rotina das pessoas por sobre a sua roupa, sendo que pela manhã ao sair de casa e à noite ao retornar, os casais deveriam ser estimulados a manter o uso do repelente em creme ou em gel de rotina, enquanto estiverem tentando gestar. Então, essa é a recomendação atual para quem está desejando conceber com segurança no contexto do Zika vírus endêmico. Hoje não mais surto, mas endêmico. E lembrando que quando alguém apresenta Zika vírus, seja com sintomas ou com IgM de rastreio positivo, é recomendável que a mulher aguarde 8 semanas para liberar, para gestar, e o homem 6 meses, porque o Zika parece utilizar o aparelho reprodutor masculino como um reservatório. E dentro dessa dinâmica, alguns homens precisam ser orientados fortemente a guardar um prazo muito maior do que o da mulher. Então, atentar para isso, porque é interessante que a gente tenha um aconselhamento adequado e, na margem de dúvida, nos colocamos à disposição aqui no serviço de referência do Apoiar. Gente, e eu não poderia deixar de falar sobre o contexto Covid, porque ele trouxe realmente uma dinâmica complexa.
Nós não entendíamos absolutamente nada sobre a relação COVID e gravidez, COVID e potencial reprodutivo. Foi tudo muito difícil num primeiro momento, não só pelo contexto que vivíamos global, né, de mortes, de exposição profissional, de exposição de grupos vulneráveis, tudo que vivemos e não cabe ficar aqui repetindo, muito fresco, muito recente na nossa memória recente de todos nós, mas no aspecto reprodutivo também foi bastante ansiogênico. Pessoas que tinham a demanda reprodutiva imediata ou urgente se viram numa situação muito estressora. E nós que trabalhamos na área tivemos também poucas ferramentas iniciais para o aconselhamento. Pouco a pouco, nós fomos entendendo como fazer isso, fomos saindo de algumas incertezas para algumas afirmações categóricas, como, por exemplo, já apresentamos em outras oportunidades de eventos nossos durante a pandemia aqui com a rede, de que não há mais como duvidar que COVID aguda, sintomática, ou até mesmo com exames de rastreio positivos, possam estar associadas a fenômenos abortivos, a partos prematuros, como infecções virais assim o fazem. Infecções virais de grande monta, principalmente em mulheres mais vulneráveis e mais sujeitas a o quadro mais agravado da doença, ou com potencial de desenvolver as fases 3 e 4 mais inflamatórias e severas frente ao SARS-CoV. Então, esse grupo não deixa a menor dúvida para nós que é um grupo que precisa ser zelado, e com o advento da vacina, nós ficamos um pouco mais tranquilos ao longo do tempo, porque vimos uma virada nas taxas de mortalidade materna, morbimortalidade materna por Covid, comparando pré-vacina e pós-vacina. Isso foi trazendo um conforto, ainda que tenhamos um alerta em vigor sobre eventos adversos e condições que possam se agravar pós-vacina em mulheres com determinados perfis, por exemplo, trombofilias, perfis trombogênicos, doenças cardiovasculares procoagulantes, certas condições que começam a ser associadas a eventos adversos graves pós-vacina. Então, nós estamos alertas nessa vigilância e orientando de forma personalizada aquelas pessoas que têm esses perfis na pré-concepção. E interessante falar que, ainda que houvesse um grande temor nesse sentido, nós não conseguimos, ao longo do tempo, consolidar a presença e a manutenção do vírus nos gametas, o que foi um grande alívio. Tanto no espermatozoide, célula, gameta, quanto no óvulo, ao que parece, não houve essa incorporação da partícula do vírus, né? Do SARS-CoV. Então, isso trouxe uma tranquilidade maior para as conduções de preservação da fertilidade ou a condução subsequente, né, do potencial reprodutivo que essas pessoas poderiam vir a ter. Só gostaria de comentar que, em alguns momentos, alguns trabalhos foram levantados para homens em relação a uma perda transitória da sua capacidade reprodutiva, com fenômenos de orquite aguda e que, com o passar do tempo, se recuperavam, até porque os homens produzem novos espermatozoides no testículo íntegro a cada 120 dias. Então, nesses acompanhamentos que têm sido feitos na literatura, parece que há, para nossa tranquilidade maior, uma recuperação, sendo apenas uma questão mais transitória, salvo aqueles homens que tiveram quadros muito graves com um orquite que promove um dano definitivo no testículo, que são condições mais raras e bem específicas. Então, só para salientar que pós-Covid nós temos adotado vários cuidados e deveríamos incluir também os cuidados de aconselhamento reprodutivo, em especial para os homens, que deveriam fazer seus espermogramas para avaliar o impacto disso ao longo do tempo. Para as mulheres,
não houve realmente, a princípio, um quadro de piora na reserva ovariana, isso não tem sido salientado, mas é interessante para contextualizar o melhor momento para engravidar. E com isso, nós gostaríamos de destacar que atualmente nós aguardamos 15 dias após a vacinação, para que a gente tenha uma tranquilidade maior em relação aos eventos adversos, para instituir quaisquer tratamentos reprodutivos, ou liberar aquelas pessoas que se encontrem numa margem de planejamento, de aconselhamento, uma certa insegurança. E para tratamentos assistidos, por uma questão de biossegurança, são 28 dias para gestar com segurança, seja assistido ou espontaneamente, se eu tenho um evento agudo, sintomático ou um exame de confirmação para COVID. No momento atual, a Anvisa ainda nos norteia na última normativa dessa forma. Então, o nosso objetivo com o conteúdo de hoje, pessoal, foi alertar vocês na rede básica quanto à necessidade de encaminhar pacientes que tenham desejo de conceber e que vocês tenham dúvidas acerca da relação intercambiada de HIV, hepatites B e C, Zika vírus, sífilis, HTLV, COVID, todas essas afecções podem ser orientadas da melhor forma possível, sendo que nós temos aqui no nosso programa acesso a todas as sorologias, conseguimos fazer nessa rede assistencial referenciada o intercâmbio com a infectologia, com os serviços de segmento e tratamento de pessoas vivendo com HIV e AIDS e hepatites virais. Temos a possibilidade de avaliar se esse casal tem sua fertilidade mantida e definir, por exemplo, antes mesmo de se instituir uma infertilidade conjugal, se há possibilidade de gestar, porque isso norteia, inclusive, esse melhor momento de engravidar, livre de riscos para parceiro e livre de riscos para o bebê que vai chegar. Com isso, a gente consegue os dois objetivos maiores quando a gente enfrenta casais e parcerias desejosos de gestar, quando a gente acolhe esses casais desejosos de gestar, enfrentando o fenômeno da sorodiscordância ou sendo portadores, convivendo com esses vírus. E assim, nós conseguimos abrir para vocês aqui mais um alerta, mais uma identificação de riscos potenciais e de recomendações para aconselhamento reprodutivo, lembrando que a nossa porta de acesso continua sendo através do Sistema Vida, que é o sistema de acesso da rede básica para os serviços especializados, e continuaremos sempre aqui à disposição de vocês, tanto através do Telesaúde, quanto a parceria que temos estabelecida em rede aqui no nosso Hospital das Clínicas, nosso complexo universitário. Deixo algumas referências bibliográficas aqui para vocês, que eu considero muito boas, muito bem produzidas, em especial o citado PCDT de 2022, não só o anterior, correlacionando as infecções sexualmente transmissíveis, mas também este relacionado à redução da transmissão sexual e vertical dessas ISTs. Um forte abraço para vocês, até o nosso próximo encontro.